Olá, minhas amigas, meus amigos. Você sabe o que é medicina intervencionista da dor? Hoje nós vamos conversar sobre esse tema que é extremamente atual e que eu tenho certeza que vai ser bem esclarecedor e vai prestar algumas informações importantes. Antes eu gostaria que você deixe o seu like ou o seu dislike, compartilhe, nos siga nas redes sociais, que isso é importante para nós termos um feedback. E faça questão de comentar mesmo, acho que é extremamente interessante para mim, para que haja uma troca de informação com você que está nos assistindo. Como definição de medicina intervencionista da dor, é uma medicina, é uma prática que você usa uma técnica de agulhamento, um agulhamento que é extremamente direcionado, é praticamente a região anatômica do raio-x, que é o que a gente chama da fluoroscopia, e também hoje nós vamos focar a coluna lombar, por ser o local mais frequente de dor em todo o segmento da coluna, né? Então nós vamos focar a coluna lombar e aí volto àquele tripé, como nós já conversamos várias vezes. Depende do tipo da queixa, você avaliar bem esta dor, avaliar se essa dor é uma dor localizada, avaliar se essa dor tem uma dor chamada de referida, que ela tenha alguma referência de dor direta ou indireta da região lombar, e também um detalhe de extrema importância, se ela é uma dor irradiada, que é algo diferente, que se irradia para as pernas, podendo chegar até os pés. Então, esta é a diferenciação de uma lombalgia e de uma lombociatalgia, que a lombociatalgia é o comprometimento do nervo ciático. A partir do momento que você já colheu os dados clínicos, que você já fez o exame físico e você diferenciou bem do local da lombalgia, que tipo, há quanto tempo, qual é o tipo da dor, se ela se irradia, se não se irradia, você normalmente vai pedir um exame complementar. É rotina se começar com um exame de raio-x simples, porque o exame de raio-x simples muitas vezes vai nos orientar para que tipo de exame, se necessário, ser mais específico. Na grande maioria das vezes, quando você desconfia de alguma lesão na coluna do segmento que não seja especificamente ósseo, o exame de rotina a ser feito é a ressonância nuclear magnética. A tomografia para a coluna vertebral fica quase que direcionado somente para os casos onde haja alterações ou lesões ósseas. Então eu deixo mais uma vez bem claro, ressonância e tomografia são exames bem diferentes um do outro e um não é melhor do que o outro. Dependendo da situação, a tomografia pode ser um exame muito mais esclarecedor do que uma ressonância magnética. E a ressonância magnética também pode ser muito mais esclarecedora em relação a uma lesão, por exemplo, de partes moles do que uma tomografia. Partes moles, que eu me refiro, são os discos ou as raízes nervosas. A partir do momento que você já tem o diagnóstico clínico, você tem os exames em mãos, o paciente vem com um quadro de lombalgia, a rotina, ser feito toda aquela que nós chamamos da escada do tratamento, a escada de dor, né? Você avalia, medica o paciente com toda a farmacologia específica para a dor lombar, que não é, nós já temos algumas conversas nesse sentido, né, sobre as especificações, sobre as medicações para as lombalgias ou lombociatalgias, e muitas vezes se acrescenta tratamentos como a fisioterapia. Se toda essa tentativa de tratamento em torno de 3, 4 semanas não houver uma melhora clínica do paciente, há indicação para se fazer uso, para se lançar mão do que a gente chama da, então, medicina intervencionista da dor.
Então vamos lá, vamos conversar sobre algumas técnicas de medicina intervencionista da dor. Eu vou mostrar tanto aqui no monitor, como também eu vou mostrar ao vivo. Hoje eu trouxe o esqueleto para ser uma aula, para ser um bate-papo bem informal, onde vocês terão uma ideia exata de como é que se usa, como é que se faz essas técnicas. A intervenção mais frequente que se faz em relação à parte esquelética, músculo-esquelética, é a intervenção das articulações facetárias. A articulação facetária é como vocês estão vendo aqui, é a articulação que une uma vértebra à outra, certo? E depois nós vamos mostrar especificamente aqui no esqueleto como é que se faz esse bloqueio facetário. O bloqueio facetário, normalmente é feito o paciente com anestesia local, paciente absolutamente acordado, com todos os cuidados de asepsia. Isso não se faz em um consultório simples, sem os cuidados globais, digamos, de asepsia. Isso é extremamente importante. Os fármacos que se usa é um anestésico local. Em algumas situações você pode usar, dependendo, um corticoide, você pode usar um ácido hialurônico ou, eventualmente, nessa região, o uso do fenol, mas ele é mais específico para as lesões neurolíticas que nós vamos mostrar a seguir com uma outra técnica. Também é importante esclarecer, como eu defini, você tem que entrar com exatidão, e exatidão você não consegue se você não tiver com um raio-x ou com um ultrassom. Na minha maneira de pensar em relação a esses tipos de bloqueio, a fluoroscopia, que é o raio-x, ele é mais eficiente, ele te dá uma exatidão muito precisa do ponto a ser feito o bloqueio. O outro bloqueio que é extremamente usado é o que se chama dos bloqueios dos ramos mediais facetários. São as inervações que inervam as articulações. Veja bem, o primeiro é intraarticular, é na articulação. Agora nós vamos já fazer o bloqueio desses nervos que inervam as articulações, chamados dos nervos mediais das articulações. Ele só deixa de ser nervo medial na transição entre L5 e S1, que chama-se nervo dorsal, mas isso não é tecnicamente importante, mas para um detalhe maior, as funções são as mesmas. Bem, aqui se exige bastante do estudo radiográfico, transprocedimento, porque você tem que fazer basicamente 3 incidências. São as incidências em AP, que o paciente está deitado, de barriga para baixo, depois você faz um perfil e depois você faz um oblíqua, para você ter a exatidão da onde passam esses nervos, que é bem, como vocês estão vendo aqui, bem na junção da faceta articular com o processo transverso do lado da faceta. É bem aqui que é feita esse bloqueio. E esse bloqueio é feito como? Também com anestésico local. E quando você quer fazer um teste terapêutico, depois nós vamos conversar, vou dar um exemplo melhor de teste terapêutico. Mas o teste terapêutico você apenas injeta o anestésico local. Se você já quer partir para fazer uma denervação, então você usa um anestésico local e você usa uma substância neurolítica. No nosso meio, o que nós usamos de substância neurolítica mais frequentemente é o fenol a 7%. Esses 2 bloqueios são os bloqueios mais frequentes em relação praticamente a parte óssea das articulações da coluna e também dessas inervações das facetas. E se tiver o diagnóstico de uma radiculopatia é compressão do nervo que está saindo da coluna, que está te dando aquela dor na perna. Então nós temos que trabalhar nesse nervo, tá certo? E o trabalho desse nervo exige um pouco mais de técnica, também com a fluoroscopia e com os agulhamentos
que é no foramen. Foramen é o local por onde o nervo sai na coluna vertebral, como nós estamos vendo na imagem aqui ao lado. Tá? Então, isso é o foramen com a raiz. Então, nós temos que fazer um agulhamento exatamente nesse local, como nós vamos mostrar na imagem a seguir aqui no esqueleto. No bloqueio foraminal, nós precisamos ter a exatidão do local. E como se faz essa exatidão do local? Você, anatomicamente, sabe a relação entre o AP, entre o perfil e entre o oblíqua que você está usando na fluoroscopia, e você, tendo praticamente a certeza disso, você injeta um contraste. Esse contraste vai desenhar exatamente o local onde você está e dar proximidade com o ramo nervoso que você quer fazer a intervenção, quer fazer o procedimento para que ele desinflame, para que melhore o estado de dor. A partir da identificação com exatidão, você coloca o fármaco, normalmente um anestésico mais pesado, que dure mais tempo, com o uso de um anti-inflamatório local à base de um corticoide, na maioria das vezes um corticoide particulado, porque ele já está fora do canal vertebral. Olha, então vamos mostrar aqui na prática como é que se faz o bloqueio das facetas articulares, certo? Então você colocou a agulha de uma maneira correta, como já foi visto no monitor, e essa agulha aqui, ela chega nesse local. A faceta, meus amigos, é esta junta entre uma vértebra e outra. Então você entra com a agulha, com anestésico local, praticamente o paciente não sente nada. Você entra nessa articulação e aqui você deposita o anestésico ou eventualmente o uso de um corticoide ou ácido hialurônico, alguma substância para melhorar essa viscosidade e melhorar as condições inflamatórias desse local. Tá certo? Então esse aqui é o bloqueio das facetas. Agora, quando você quer bloquear o ramo medial, aí já é na junção, como eu comentei, do processo transverso com a faceta articular. Você tem que entrar aqui, porque aqui tem esses pequenos nervos que inervam essa faceta. Então você entra com a agulha e faz o bloqueio exatamente nesse local. Esse local é o bloqueio que você consegue fazer anestesia praticamente dessa estrutura nervosa das facetas articulares. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o bloqueio do foramen. O foramen, lembrem-se, é o local onde o nervo sai. Aqui, esquematicamente, está sendo mostrado o nervo, que é o nervo ciático, por exemplo. Ele é composto basicamente por 3 raízes. Ele não é um nervo só, ele é um nervo só abaixo da bacia, ele fica um nervo só. Mas aqui ele sai numa coisa chamada plexo, que é a junção de 3 ou 4 raízes. Pode haver alguma variação anatômica nesse sentido. Então você já sabe, porque você já fez o exame clínico, porque você fez uma ressonância e sabe, por exemplo, que a hérnia de disco está entre o espaço da 4ª lombar com a 5ª lombar, certo? E aqui você consegue, com a agulha, chegar dentro desse forame e fazer o bloqueio, basicamente, do nervo, certo? Aqui você faz o bloqueio do nervo antes, você injeta o contraste, sabe que está no local correto e então você usa o fármaco aqui para fazer a desinflamação, para melhorar o quadro álgico desta raiz nervosa. Bom, aí foram feitas essas técnicas e se aguarda para ver a evolução, certo? Então você pode fazer o que a gente comentou de teste terapêutico, que é quando você usa somente o anestésico local. E quando você quer prorrogar um pouquinho mais, você pode usar algumas medicações, sendo a mais comum o corticoide. Mas o teste terapêutico tem uma função de extrema importância, para você saber se você conseguiu chegar no alvo, na gênese, no local aonde está sendo gerada a dor. Por que isto? Porque se você conseguiu e o paciente teve uma boa melhora, você tem a certeza que a gênese está ali. Se esta dor voltar, se essa dor retornar, então, como nós comentamos, você tem as lesões dos pequenos nervos. E aí você pode fazer uma radiofrequência.
A radiofrequência é o uso de uma agulha, como esta, é esta agulha aqui, que ela vem protegida por um teflon e ela tem o que chama-se de ponta ativa. Esta ponta ativa, por intermédio do aparelho que está aqui externamente, ela emite um calor em um raio curto, mas emite um calor progressivo, que vai de 60 até 80 graus centígrados. Então, isto aqui é que faz com que o paciente, isto aqui faz uma lesão térmica nesses nervos que estão causando a dor. Então, essa é uma conduta que você usa para que se tenha uma prorrogação, para que se tenha um tempo muito mais prolongado, podendo chegar até anos de melhora, certo? Mas não é uma coisa definitiva, porque esse próprio nervo ele se reestrutura. Você dá uma condição muito boa por um período bem interessante. Então é isso. Guardem bem, radiofrequência só deve ser feito após o teste terapêutico. Sem fazer o teste terapêutico é um equívoco, não deve ser feito. O teste terapêutico é que vai nos dizer, você tem a exatidão de onde você fez o teste e saber se ele melhorou ou não. Se não melhorou, a radiofrequência não tem nenhuma função. Se melhorou, nós sabemos que há uma grande possibilidade da radiofrequência ser extremamente efetiva. Na sequência das dores no segmento lombo-sacral, é importante que você tenha uma ideia que existe uma articulação abaixo, que se articula com a bacia, chamada de sacro-ilíaca. O osso da bacia se articula com a porção da coluna que é o sacro. O ilíaco da bacia se articula com a coluna que é o sacro. E esta é uma região muito frequente de causas de dor. Sabidamente, as dores lombares baixas, elas têm um componente de em torno de 30% das causas de dor lombar baixa estão relacionadas com essa articulação sacro-ilíaca. E esta região também se faz os bloqueios como se faz na região superior da região lombar. Como vocês estão vendo aqui, esse é o bloqueio que se faz para a sacro-ilíaca. Aqui está o esquema do raio-x e como é que você chega nesse local com exatidão. Ó, aqui nessa peça nós temos esse osso é o ilíaco, aqui é o sacro e esta aqui é a articulação. Então você faz os bloqueios nesta articulação seguindo os mesmos princípios das facetas articulares superiores, ou seja, guiado por intermédio da fluoroscopia, do raio-x, fazendo o anestésico local e vendo a evolução, como é que o paciente vai evoluir. E aí você faz o uso da radiofrequência alguns dias depois, dependendo do resultado obtido com o teste terapêutico. Só para se ter um conhecimento um pouco maior, existem vários tipos de radiofrequência. Quando eu falo radiofrequência aqui, ela é praticamente o que a gente chama de convencional, mas existem radiofrequências. Por exemplo, a radiofrequência pulsada. A radiofrequência convencional, como eu comentei, ela é uma radiofrequência para as articulações, para micronervos, tá certo? Quando você tem uma estrutura neural, um ramo nervoso mais evidente, você pode fazer a radiofrequência nesse nervo, e aí já é uma radiofrequência diferente, chamada de radiofrequência pulsada, certo? Então são diferenças. No disco, por exemplo, muitas vezes você pode fazer a radiofrequência bipolar e um pouquinho mais moderna, que te permite que você faça também várias estruturas, é o que se chama de radiofrequência refrigerada. Bom, e finalmente sobre alternativas para dor lombar, mais moderno, hoje nós temos o que a gente chama do catéter epidural. Dentre os catéteres epidurais que nós usamos com mais frequência é o catéter de Sunreed Plus, é uma marca que você tem um detalhamento técnico bastante interessante, como vocês estão vendo aqui nas imagens no raio-x. Você coloca esse catéter pelo orifício sacral, chamado de hiato sacral, e você, com o contraste, você
vai por dentro no espaço epidural e você consegue fazer uma analgesia, você consegue alterar a anatomia local estabelecida por fibrose, por hérnias de disco, por determinada descompressão e descomprimir isso de duas formas, mecânica ou química ou ambas. Então essa aqui é a imagem no raio-x. Eu vou mostrar para vocês como é que se faz diretamente no nosso modelo aqui no esqueleto. Eu vou demonstrar para vocês aqui no esqueleto. Aqui existe, em todo mundo existe um orifício que você faz com anestesia local, você injeta, você coloca esse catéter vai subindo, por isso que chama-se catéter dirigível. Ele, aqui, ó, se vocês olharem, vou trazer para cá, ó, olha como ele faz, aponta para um lado, depois você pode rodar, ele roda para um lado, roda para o outro, e aqui você coloca o líquido para fazer a desobstrução, seja de estenose de canal, de fibrose, de hérnia discal. Então essa é uma técnica extremamente moderna, é algo que se faz com uma leve sedação do paciente, leve sedação, é um procedimento ambulatorial, o paciente chega, faz em torno de 2 horas depois do procedimento, o paciente já está indo para casa e os resultados têm sido extremamente interessantes. Então o uso do catéter é uma arma que a gente tem usado na medicina intervencionista com bastante sucesso. E finalizando, eu gostaria de fazer breves comentários. Primeiro, tratar sempre clinicamente o paciente com lombalgia ou com dor no ciático, tentar sempre o tratamento mais simples possível, medicar, fisioterapia. Se isto não der, se parte para a medicina intervencionista, tá certo? Então, esse é o primeiro princípio. 2. A medicina intervencionista não é feita em uma maca sem você ter com estruturas anatômicas, você querer chegar em determinados locais, porque você não vai ter esta exatidão. Veja bem, existe uma especialidade médica chamada de acupuntura, a qual eu tenho extremo respeito, é uma medicina milenar e tem outro sentido. Eles usam agulhamento, mas é excepcional o uso de fármacos juntos, e eles têm referências anatômicas, têm estudos muito profundos, e eu encaminho muito meus pacientes para que façam a acupuntura. É uma técnica extremamente interessante e que auxilia bastante. Só que são coisas diferentes, a medicina intervencionista com a acupuntura. E o terceiro tópico, como nós citamos, para você ter essa exatidão, há necessidade de você usar a fluoroscopia, que é o raio-x, para se ter a correta localização. Tem sido frequente nos consultórios o paciente dizer: eu já fiz infiltração. A hora que eu pergunto, já fez infiltração, mas como? Não, doutor, eu fui no consultório, o médico me usou uma agulha aqui. Eu acho que isso aí está totalmente equivocado e não recebe o nome de medicina intervencionista. Meus amigos, eu espero que tenha sido esclarecedor. Eu peço a vocês que acompanhem, que compartilhem esse vídeo, e eu estou à disposição para todas as informações nas nossas mídias. Muito obrigado.